Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti para que o Senhor venha instruir a sua filha, Pai, pelo Espírito, Senhor. Pelo Espírito, Senhor, também que os meus irmãos venham entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um individualmente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquele que nos assiste também, Senhor, que seja alcançado, Senhor, pela sua palavra, que é pura, que é verdadeira, que é fiel, que não se contradiz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e guarda, Senhor, também a vida da sua filha, Pai. No nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode sentar-se, fica à vontade. O pastor estava falando, né, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, né? Aí o Du vem aqui, dá um testemunho e fala, pergunta para Deus de manhã qual é o teu propósito, todo dia, quando você acorda. E o Senhor me tocou de trazer uma palavra sobre pregando a palavra de Deus. Que o pastor falou, nós estamos no lugar certo para que o nosso espírito seja cheio. Mas se a gente não tiver levando a palavra de Deus e permitindo que ela entre no nosso coração, nós só estamos fazendo presença. Porque tudo que vai nos guiar, tudo que vai nos transformar, é a palavra de Deus. E nós não podemos querer que essa palavra seja só para nós. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas nessa terra, que é levar a palavra de Deus. Foi isso que o Senhor me tocou. Agora, será que é fácil a gente pregar a palavra de Deus? Será que é para todo mundo, ou é só para alguns que foi escolhido para trazer a palavra de Deus? Quantas vezes será que a gente não se pergunta isso, né? Muitas vezes nós temos o chamado, nós temos o talento. Olha, se eu olhar, eu vou falar que tem gente aqui que tem mais talento que eu para trazer a palavra de Deus. E por que não faz? O que te segura? O que impede você de não estar só sentado, mas estar aqui também falando do Senhor, né? Vamos ver como é que a gente pode desenterrar esse talento que todos nós temos. Não é só para alguns, não. Todos nós temos. Muitas pessoas ficam muito nervosas. Vamos supor, se o pastor aqui da frente falar, fulana, vem aqui fazer uma oração. Você trava. Fulano, se prepara que você vai trazer a palavra domingo. O nervosismo vem de um jeito, o medo vem de um jeito que você não tem coragem. É verdade, Emerson? É, não é? Quantas vezes a gente é chamado, eu lembro quando eu estava chegando na igreja, nossa, eu me escondia. Tem pessoas que vão sentar lá atrás, que é para que o pastor nem veja, de medo que chame para alguma coisa, né? Talvez, às vezes, a gente até tenha o desejo no coração de estar falando da palavra de Deus. E eu creio que muitos de vocês têm esse desejo. Mas o medo, a timidez, o sentimento de inferioridade, muitas vezes não permite que a gente vá adiante. E com isso o tempo vai passando, e aquele propósito que Deus tinha nas nossas vidas de falar dele, vai ficando para trás. A timidez e o medo são os principais inimigos na vida de um cristão, pois são eles que impedem a gente de fazer a obra de Deus com excelência. Você pode até estar fazendo a obra de Deus, mas será que é com excelência? Nós não vimos no grupo da DEF que nós temos que dar o nosso melhor. E será que nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus? Muitos usam o nervosismo e a timidez como desculpa. Ai, não me chama não, porque eu não consigo. Eu não vou conseguir, né? E não se sente. No fundo, não é só o medo ou o nervosismo que nos impede de estar falando da palavra de Deus. É que, no fundo, muitas vezes, a gente não se sente preparado para falar a palavra de Deus. A gente tem medo, sabe? Você fala assim, será que eu conheço tanto a palavra para estar falando? E se eu falar algo errado? Eu lembro, uma vez, agora veio na minha mente,
que era logo no comecinho, e eu estava falando algo de Deus, de uma palavra de Deus, e de repente eu olhei para a cara de um irmão e ele riu. Deu um branco. Eu não consegui falar palavra nenhuma. Por quê? É o que eu falo, é o medo. Você tem medo de ser envergonhado, você tem medo de ser julgado, você tem medo de ser apontado, falar uma coisa errada, que nem naquela hora, o que eu achei? Nossa, acho que eu falei alguma coisa errada que a pessoa deu risada. E aquilo me travou naquele momento. Então, muitas vezes, a gente acha que é desse jeito, principalmente quando a gente é obreiro na casa do Senhor, né? Que você acha que você já está sendo visto por todo mundo, e de repente você vai falar alguma coisa e não sai como você queria, tanto que hoje eu consigo olhar para todo mundo, mas durante muito tempo eu não olhava. Eu pregava olhando por cima, sem olhar na fisionomia de ninguém, do medo que eu tinha que pela expressão da pessoa pudesse me bloquear de estar falando. Hoje, graças a Deus, o Senhor me libertou disso. Eu não só olho quando eu vejo que tem gente ali que está precisando realmente ouvir aquilo, amém? Esse sentimento, né, de incapacidade, de inferioridade que às vezes a gente tem, também é movido porque você fala assim, puxa, fulano sobe lá, fala tão bem. Sabe, eu às vezes inveja branca eu tenho da pastora pela desenvoltura que ela tem do conhecimento teológico da palavra, né? Então você fala assim, puxa, tem fulano que fala tão bem. Olha aquele pastor que veio aqui, a unção que ele tinha para todo mundo. Eu não tenho essa facilidade, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa unção. Então, a gente fica olhando para os outros que tem pessoas melhores do que nós para estar trazendo a palavra. Mas será que para Deus é isso mesmo? Ele vai julgar aqueles que são os melhores? Ou para Deus nós somos todos iguais? Amém? Então, por mais que eu estudasse a palavra, toda vez que eu recebia um convite, eu ficava pensando, mas por que eu? Tem fulano. Vocês não se perguntam isso? Será que quando o pastor fala, fulano, você não poderia fazer isso? Você fala, mas eu sei que tem fulano, tem beltrano, tem ciclano, que é melhor que eu, que poderia estar trazendo uma mensagem melhor, poderia estar passando algo para a pessoa sentir, porque a nossa preocupação é que a palavra atinja a vida daqueles que estão aqui, que é para isso que a gente vem, para crescer na palavra do Senhor, né? Então, isso são alguns pensamentos que passavam na minha mente quando eu ia pregar a palavra. Eu acredito que isso também acontece com vocês, né? Mas a Bíblia nos mostra que nós somos pó e cinza. E para o pó e para a cinza nós voltaremos. Agora, o nosso espírito vai aguardar o dia do julgamento final. Agora, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos uma missão a cumprir. E essa missão é para todo aquele que quer verdadeiramente em Jesus e aquele que aceitou o Senhor Jesus. Todos aqui já aceitaram o Senhor Jesus? Todos creem no Senhor Jesus, na sua palavra, nos seus ensinamentos, em tudo que é pregado aqui, é falado a respeito de Deus, porque uma das coisas que mais me prendeu aqui nessa igreja foi que a igreja é presa na palavra de Deus. A preocupação é trazer a palavra, é trazer o evangelho, é trazer ensinamento, que é através dele que nós vamos alcançar as bênçãos nas nossas vidas. Essa missão é para todos nós, para todos aqueles que um dia aceitaram o Senhor Jesus. E ela nos foi dada pelo próprio Jesus. O Senhor, antes de subir aos céus após a ressurreição, ele delegou essa missão não apenas aos pastores, aos obreiros, aos missionários, aos líderes. Não, mas essa missão foi dada a todos aqueles que realmente querem seguir o Senhor Jesus. Vamos ver o que fala Marcos 16, 15. E disse-lhes, isso é Jesus falando, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Foi só para os apóstolos que ele falou isso? Essa ordenança do Senhor era só para os apóstolos? Só eles falando era o suficiente? Não, é para todos nós que ele diz isso. E até hoje,
não importa qual a desculpa que eu ou você possamos dar, todos nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Eu tenho a plena convicção e certeza que ainda hoje tem gente muito melhor que eu que poderia aqui estar falando, mais gabaritada, né, para poder trazer a palavra. Porém, Deus também me chamou. E do jeito que Ele me chamou e eu estou aqui, vocês também têm esse chamado na vida de vocês. Amém? Não posso ficar dando desculpa para Deus. Eu preciso é fazer a minha parte. Que desculpa você tem dado para o Senhor? O que tem te impedido de falar da palavra de Deus? Não é só na igreja, não é só aqui na frente, é de falar de Deus. Amém? Vou apresentar alguns motivos que podem muito nos ajudar a sair dessa zona de conforto que nós temos e a gente sempre fica esperando o outro. Não, deixa que o outro faz. Não, deixa ele ir na minha frente. E a gente vai ficando. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Mas antes de dar esses motivos, eu queria que vocês refletissem comigo numa coisa. Quem era Davi antes de ser chamado pelo Senhor? Era excluído. Quando Samuel foi na casa de Jessé e mandou chamar os filhos, Davi veio. Não, ele estava lá. Davi era excluído. Moisés era gago. Abraão era velho demais e nem tinha filho. Jeremias, muito novo. Olha, homens de Deus que realmente o que eram, as deficiências que tinham e o que se tornaram. Então eu pergunto, até quando nós vamos olhar para o que é e não para o que Deus pode nos tornar? Não fala, eu sou assim e se conforme com isso. Eu posso ser melhor. Eu quero ser aquilo que Deus tem preparado para mim. Para de olhar pelo que é, porque senão Moisés tinha continuado gago. Ele não ia levar aquele povo no Egito, não. Porque quanto ele tinha que falar de Deus para convencer aquele povo desobediente, ele tinha que repetir todas as maravilhas do Senhor, o povo vendo e ele tinha que trazer a mente daquele povo. Davi teria sido rei se ele tivesse ficado lá pastoreando? Quanto será que ele não teve que falar de Deus para uma nação? Porque ele era rei. Ele não tinha que converter a família dele. Ele não tinha que vir aqui na igreja para falar para 30, 40 pessoas. Ele tinha que falar para um reino. Abraão, se tivesse ficado na velhice dele, ele nunca teria sido pai. Nosso pai. O pai de uma grande nação. Jeremias, novinho, falou, não posso. Eu não sei nada. Eu não conheço nada. Vai, eu vou colocar a palavra na tua boca. Para isso, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar. Então, não existe desculpa para a gente não estar querendo falar da palavra de Deus, aonde a gente estiver. Agora, vamos ver algum motivo que pode nos ajudar. Primeiro, gratidão. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia alguém falou de Deus para nós. É porque um dia alguém orou pelas nossas vidas. Todos nós fomos ou alguém veio porque ia passando só aqui na porta e teve curiosidade? Alguém falou de Deus para nós. Amém? Então, aqui a gente já vê que como seria a nossa vida se isso não tivesse acontecido? Onde eu e você estaríamos agora? Eu ontem ainda estava conversando com uma pessoa e eu falei, olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter ido buscar a Deus. E a forma que eu fui buscar a Deus foi tão doída, foi tão sofrida, e mesmo assim eu falei para a pessoa, valeu a pena. Eu vivia no mundo pela carne, como o pastor estava falando agora há pouco. Eu vivia conduzida pela alma, pelos prazeres da vida, pelo que o dinheiro comprava, pela diversão, pela gandaia, pela bebida. Era isso que eu não ligava nem para a criação dos filhos. Eu punha na mão dos outros para criarem, porque eu podia pagar. Aí o que Deus fez?
tirou tudo, como dizendo, tem algum outro lugar que você pode ir. E foi quando uma pessoa se aproximou da minha família e falou, tem um lugar que eu posso levar vocês que pode ajudar. Por isso que eu falo, sempre tem alguém que nos fala de Jesus. Sempre tem alguém que se importa com a nossa vida e quer realmente nos ajudar. Então, quando isso aconteceu, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu vi que o dinheiro não era nada. Porque essa passagem que fala que se você seguir Jesus, as outras coisas te acrescentam, com certeza. Se você acreditar em Deus, se você buscar Deus, se você falar de Deus para as outras pessoas, com certeza o Senhor vai te honrar em tudo que você puser a mão. Só não queira subir alto, muito, rápido, que é isso que nos faz tropeçar e cair. Devagarzinho, sabe? Para quem que foi que eu falei? Para o Wilson. Falei para ele, Deus está tratando sua vida, mas Ele está fazendo você ir degrauzinho por degrauzinho. E é assim que Deus faz com a gente, em todas as áreas da nossa vida. Porque a cada degrau que você sobe, você vê a mão de Deus agindo. E aí você é grata a Deus por isso. Então, um dos princípios é a gratidão. Nós temos que começar a ser grato até pela quem nos trouxe aqui. Ontem, eu acho que eu estava preparando a palavra na quinta-feira, então acho que foi isso que me trouxe à mente ontem. O quanto eu sou grata a Deus pelo que Ele fez. Olha você para a tua vida para trás. Vê o que o Senhor já fez. Vamos ser gratos. Eu agradeço todo dia. Quando eu acordo, já acordo por estar abrindo meu olho. Porque se não fosse por Ele, nem aqui eu estaria. E muitos de vocês também não. Amém? Se Jesus é tão bom, por que nós não vamos querer falar dele para os outros? Se Ele fez tudo isso para a minha vida, por que eu vou guardar no meu coração isso só para mim? Quantas pessoas não estão precisando ouvir uma palavrinha só? Olha, Jesus pode. Acredite. Tenta. Pelo menos tenta para você ver a diferença que vai fazer na sua vida. Então, não podemos ser egoístas de querer guardar o Senhor só para nós. Sejamos gratos, vamos compartilhar Deus com todos e levar a luz dEle através da nossa pregação, amém? Segundo, a obediência. Como nós vimos, o id, quando falava lá na palavra, é uma ordenança do Senhor. Jesus deu essa ordem aos apóstolos. E quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos cumprindo essa ordenança do Senhor. Então, a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer a palavra do Senhor? A Bíblia, em Lucas 19:40, diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Olha, durante muito tempo, acredito que com vocês também acontece, você fala assim, às vezes você está vendo uma pessoa necessitada ali, precisando ouvir a palavra de Deus, e você fala, não, eu não vou falar não, eu sei que Deus vai preparar outra pessoa para fazer isso. E prepara, viu, gente? Você pode ter certeza que às vezes na face da gente, quantas vezes eu estava numa situação que Deus me impulsionava a falar e eu me retraía, daí a pouco levantava uma outra pessoa e ia lá e fazia. Então, isso sempre vai acontecer, porque Deus está olhando por aquela pessoa que está precisando. Agora, será que nós precisamos passar por isso? Será que você vai ter que esperar uma hora a pedra falar no teu lugar? Será que nós somos tão incapazes assim de estender a mão com a palavra de Deus para alguém que está necessitando? Vamos fazer juntos, obedecer a ordem do Senhor e fazer a obra dele aqui na terra. E tenho certeza que com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos fazer muitas coisas. Que é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos esclarecer, é Ele que vai nos tirar as dúvidas, às vezes, que a gente tem. Você tem receio de falar, será que é isso? O Espírito, na hora, te fala se é aquilo ou não. Terceiro item que pode nos ajudar, amor ao próximo. Espera só um pouquinho. Vamos simular uma situação, né?
Você está sabendo, você está ali no teu bairro, você está no portão, e você está sabendo que na rua do lado ali está tendo um tiroteio. Aí, passando gente na frente da tua casa, assim, indo em sentido àquela rua. Você avisa ou não avisa a pessoa para não ir para lá? Avisa, não avisa? Olha, não passa por ali não, que ali está tendo um tiroteio, dá a volta. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você sabe que alguém está trilhando no caminho errado, e a gente sabe, a gente sempre sabe, somente se você é cristão, na hora você percebe. E às vezes, até aos olhos dos homens, pode estar parecendo ser direito. Mas você que conhece a palavra, você sabe no que vai levar aquilo. Você fala para a pessoa ou você se cala? E quantas pessoas nós não temos, por quantas pessoas nós não passamos, que a gente está vendo que está indo pelo caminho errado, e às vezes a gente se cala. Olha, eu vou falar, a gente não pode ter vergonha de falar. Mesmo que você receba um não, eu não quero isso para a minha vida. Fale. O não vai ser consequência da pessoa com Deus. Da sua vida não vai ser cobrado. Que você cumpriu a ordenança do Senhor e a tua missão nessa terra. Você falou de Deus. Eu tenho na minha casa, minha irmã é espírita. Moramos juntas. É totalmente diferente. Tá? Eu não fico falando de Deus toda hora. Mas a cada situação que existe uma oportunidade, eu falo, sem forçar. Porque eu sei que depois aquilo fica na mente. Ela vai tentar achar uma justificativa. E eu vou vendo aos poucos a transformação sendo feita. Então, nós não podemos, em momento nenhum, deixar de falar. Mesmo que seja para um estranho. Mesmo que você não espere o que a pessoa vai te responder. Faça você de coração. Por aquilo que Deus tem colocado em você. Isso é amor ao próximo. E todos os mandamentos se resumem em apenas 2, né? Primeiro, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. É o que a gente tem buscado aqui. E segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, pregando a palavra do Senhor. Quarto, é uma prioridade. Pregar a palavra de Deus é uma prioridade. Nós temos que saber que isso nunca vai mudar. Que igreja que você vai que não se pregue a palavra? Existe? Não existe nenhuma igreja. Então, por aí você sabe que pregar a palavra é prioridade e vai existir sempre. Vimos que até para a vinda de Jesus, Deus preparou alguém para pregar a palavra. Quem foi? João Batista. Ele veio pregando as boas novas, preparando o caminho para Jesus. Então, até ali, Deus, para vir Jesus, para que a gente pudesse ter Jesus na nossa vida, alguém também foi levantado para pregar a palavra de Deus. E hoje, eu e você precisamos priorizar a pregação, para que pessoas possam crer e aceitar esse sacrifício de Jesus. Outro item, responsabilidade. Sabemos que é completamente impossível crer e ser salvo se você não conhecer a palavra. Se alguém não te falar de Jesus, você vai ser salvo? Como é que você vai crer se ninguém nunca te falou? Quantas pessoas ainda tem nesse mundo? Essa semana eu estava ouvindo no rádio, né? Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir falar de Jesus. E quantas milhões de pessoas ainda existem que nunca ouviu falar de Jesus? Aí o pregador falava assim, então isso quer dizer que vai demorar quantos 1000 anos ainda para que Jesus volte? Ele falou, não. Quando chegar a hora que Deus determinar, ele fez assim, pode ter certeza que vai ser num estalo, que todas essas pessoas que não conheceram vai saber. Deus vai achar um meio para que todos achem, porque o momento vai ser o que Deus vai determinar. Então, que a gente não se preocupe com isso. Vamos ajudar a fazer isso, levando a palavra do Senhor a todas as pessoas. Então, nós temos essa responsabilidade. E veja o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 10, 14.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Temos obrigação de pregar? Temos a missão de pregar? O pregar não significa só aqui na igreja, gente. Você pode pregar onde você estiver. A responsabilidade de anunciar a palavra de Deus é nossa. E por último, Marcos 16, 20. Todos nós queremos ver milagres. Todos nós queremos viver os milagres do Senhor. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Quem aqui não quer viver milagre? Quantos de nós temos ainda milagres e muitos milagres para serem vividos? Agora, o milagre só pode acontecer na vida daquele que tiver fé. E da onde vem a fé? Ouvir a palavra do Senhor. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você ficar calado, muitas vidas estarão deixando de conhecer o Senhor Jesus. Estarão deixando de desfrutar de tudo de bom que nós sabemos que Ele tem para dar para cada um de nós. Uma certeza nós precisamos ter. Se nós fomos escolhidos de Deus para transmitir sua palavra aqui na terra, seja no púlpito diante dos irmãos, seja em pequenos grupos, como a gente faz na DEF. A DEF é uma coisa que, nesse ponto, é importantíssimo. Que todo mundo pode falar, né, pastor? E assim mesmo não tem aqueles que ficam travados? Tem irmãos que vêm e ouvem. Aí a gente começa a perceber que tem uns que vinham e só ouviam, agora já falam, né? Então a gente vai vendo a evolução do que a palavra faz. Então você tem que falar. Aqui no púlpito, nem todo mundo talvez tenha timidez para poder encarar, mas eu vou falar, pode vir mesmo tímido. Você vai travar no primeiro dia. A primeira vez que o pastor, onde eu me converti, me chamou na frente para abrir, eu só consegui orar o Pai Nosso e ainda errei. Só orei o Pai Nosso e ainda errei o Pai Nosso, porque acho que eu tremia tanto, dá branco. Dá branco, não tem como, sabe? Então a gente tem que enfrentar isso. Porque aí foi o que eu falei, hoje eu consigo olhar na fisionomia de cada um. Eu não era assim, não. Fui bem travada, sabe? Então, todos que se acham travados, pode se soltar assim. Pregue a palavra, tenha coragem, enfrente. Não tenha medo, você fala, mas e se eu errar? Se errar, você vai ser corrigido. Nós, pastores, muitas vezes erramos em falar alguma coisa aqui, não erramos, pastor? Às vezes a gente inverte uma situação. Eu já vi trocar nome, você chamar Moisés e Davi. Você troca, acontece. Não é motivo de riso. Não é motivo de riso. A palavra de Deus nunca foi motivo de riso. Então, seja no púlpito, seja na igreja, seja na escola, seja no teu trabalho, seja em hospitais, seja em presídio. Você vê, eu estava falando, minha irmã é espírita, mas tem uma coisa que até hoje ela fala que ela nunca vai esquecer na vida dela. Ela estava vindo do hospital e o marido faleceu no colo dela. Ela tinha saído do hospital com ele, que foram marcar o transplante do coração para ele entrar na fila. Indo para casa, ele morreu no colo dela, ela teve que voltar. Então, uma situação desesperadora, que ela falou que ela não sabia o que fazer. Aí entraram com ele correndo no hospital, aí ele começou a ter, já estava morto, mas aí chamavam lá dentro, e ela disse que ela estava abaixada, assim, sentada no chão, chorando. Ela falou, eu estava sem chão, sem nada, eu tentei ligar para os meus filhos, mas era muito longe até chegarem. Ela falou, quem me ajudou foi o motorista de táxi ali. Ela falou que ela estava ali, ela falou que de repente apareceu uma moça, sentou do lado dela, abraçou ela e ficou com ela abraçada lá, até eles saírem e darem a notícia. A moça ficou com ela até esperar darem a notícia. Ela falou, olha, ela não falou uma palavra. Ela falou, mas o bem que aquela mulher me fez. Ela falou, até hoje eu não esqueço a fisionomia dela. Aí eu falei para ela, você sabe o que é isso? Deus enviou um anjo
para te consolar naquela hora. Ela falou, eu tenho certeza disso. Então é o que eu te falo, não importa a religião que a pessoa tem. Você pode falar algo de Deus e ela sabe que aquilo foi de Deus. Que ela é espírita, mas eu tenho certeza que ela sabe que aquilo foi de Deus. Então não podemos deixar que nada nos impeça de falar da palavra de Deus. Até no meio da nossa parentela, nós temos que estar falando a palavra de Deus. Nós não podemos ser chatos, fanáticos, obrigar que o outro acredite naquilo que você está falando. Fala, que o Espírito te mostra a forma de você falar, a hora certa de você falar. Deus é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito como filhos de Deus. Então, vamos nos arriscar? Não deixa que nada te impeça, não. Porque eu tenho certeza que coisas lindas Deus tem preparado para cada um de nós e nós vamos desfrutar disso. Se você ainda tem vergonha, vem na DEF. Você vai ver como você perde a vergonha. Perde ou não perde, irmãos? Destrava. Você se rasga. Quando a palavra ali diz que é a espada de 2 gumes, que ela vem rasgando o espírito, a alma, o osso, a medula, pode ter certeza, ela rasga. Ela te vira do avesso. Você vai pôr para fora aquilo que está te segurando, que está te impedindo de ser feliz, que está te impedindo de prosperar, que está te impedindo de ser verdadeiramente um filho de Deus. De forma espontânea, porque ali a gente fala de coração mesmo, né, Alexandre? É muito bom, muito bom. Se você tem vontade de falar de Deus e ainda não consegue, vem na DEF. Tenho certeza que tua língua vai se destravar. Agora você vai ver o que você vai receber se tua língua destravar. Amém? Deus, eu agradeço a Deus que foi essa palavra que Ele me trouxe hoje para trazer para vocês. Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus e Pai, nós conhecemos o poder que o Senhor tem e o conhecimento que o Senhor tem de cada uma das vidas que aqui está, Senhor. Essa palavra veio, Pai, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti de forma diferente, para que nós possamos ser usados aonde nós estivermos, Deus. Prepara cada um dos seus filhos. Que a Tua palavra, Senhor, seja um instrumento poderoso na boca de cada um, Deus, fazendo a diferença onde eles estiverem. Manifesta o Teu poder, manifesta o Teu Espírito sobre cada um, para que a gente possa viver, Pai, o melhor dessa terra que eu sei que o Senhor tem, e nos preparando para receber o melhor do futuro que o Senhor nos reserva, Senhor. Guia-nos pelo Teu Espírito, que a nossa carne seja abatida, Senhor, que a nossa alma seja controlada, que é o Espírito que tem que prevalecer em cada um de nós, e nós podermos viver o melhor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. De novo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã à noite, oração. Amanhã à noite, das 20 às 21, com a evangelista Daniela. Na terça-feira, reunião aqui da ADEF, Apoio ao Dependente e à Família. O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio, por isso nós estamos alegres, felizes. Ele tem sido Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Erga suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dê um forte abraço aí no seu irmão e fala, porque ele vive, amanhã vai ser diferente. Amém?